Olá a todos e sejam bem-vindos de volta para mais um especial, mais um Tirateima. E esse veio direto do espaço. Está no ar mais um episódio de História Revista. Duas criaturas que vieram do desconhecido e aterrorizaram as telas de cinema e da TV do mundo todo. E como não poderia deixar de ser, em alguma hora ganharam jogos. É o que vamos dar uma olhada hoje. E vamos começar pela ordem alfabética. Então, primeiro são os jogos do Alien. Nesses que são dos filmes, jogamos na maior parte do tempo com a Tenente Ellen Ripley, uma das personagens que mais passou por dificuldade em todos os filmes. Pelo menos aqui nos jogos ela tem a chance de meter bala neles e tirar a forra. O primeiro foi esse do Atari, lançado em 1982, que a essa altura acho que já deu para perceber que é um clone do Pac-Man, que depois vira clone do Frogger. Tecnicamente como se fosse um 2 em 1 nessa época. Depois tiveram algumas versões de computadores Commodore, até que em 1987 a Square fez o Aliens o Resgate. E tem cara de ser o Metal Slug muitos anos antes dele aparecer. Tá aí tiro, pulo e jogar granadas. É possível que se fizessem um sistema maior e um jogo mais elaborado, ele virasse um clássico como é o Metal Slug. Mas como não fizeram, sobrou mesmo pro Contra fazer o serviço. Foi lançado só no Japão e a pesquisa falou que a sua música foi feita por ninguém menos que o Nobuo Uematsu. Olha só, ele saiu do Jerry Goldsmith e foi pro Final Fantasy. Vou deixar ele passando aí para ouvirem um pouco da sua obra. Depois disso, em 1990, como se quisessem fazer justiça, a Konami lançou o jogo Aliens o Resgate, que não poderia ser uma combinação mais perfeita. O filme era de ação, que se fosse para ter um jogo ele teria que ser no estilo Contra. E aqui quase que fizeram isso. O jogo é de tiro, ele tem progressão lateral como Contra, mas em algumas partes a visão muda para atirar na direção do fundo da tela. E tem também umas fases que a gente vai em cima do tanque que aparece no filme, também em direção ao horizonte, e mandando mais bala. Nessa parte ele fica parecido com um jogo dos comandos em ação que a mesma Konami tinha feito mais ou menos por essa época, só que nesse outro ele era todo nesse estilo de correr pro horizonte. Muito bom também, estranhamente ele nunca teve um lançamento para sistemas caseiros. Depois desse, vamos pro capítulo que deve ser o mais jogado de todos, Alien 3. Primeiro teve um lançamento em 1992 que foi para Amiga, Commodore, Nintendo, Master System, Game Gear e Mega Drive. Desenvolvido pela Probe e Eden Software. Montou um sistema bem simples de que as fases têm lá um tempo limite que o jogador tem para libertar os reféns e correr para a saída. A Ripley tem como arma a melhor metralhadora de toda a história do Mega Drive. Também tem um lança-chamas, granadas de mão e um lança-granadas, que esses dois são um tiro só para matar o inimigo. O seu estouro quando ecoa pelo cenário é sempre um grande momento nesse jogo. Esse é bem longo e passa por vários cenários diferentes, que é uma coisa que eu gostei muito. Sempre tem em vários cantos passagens secretas com itens e é mesmo uma boa ideia olhar em todos os cantos, especialmente os dutos de ar, que são outra marca da série. O que mantém mesmo esse jogo funcionando é o design das fases, que fica no ponto certo de ser um jogo de ação e um labirinto. No mais, jogo excelente que está no meu top 10 do Mega Drive. As outras versões dos sistemas que falei ainda são basicamente esse mesmo jogo, só que os gráficos e os comandos tiveram uma leve reduzida. Eles vão aparecer na montagem, no outro vídeo que será postado junto a esse. A do Super Nintendo é um caso totalmente diferente. Também foi feito pela Probe, mas é um jogo todo novo. Na jogabilidade, a Ripley agora é um personagem tirado direto do Contra. Ela pode atirar para qualquer direção, com qualquer arma, se pendurar, escalar, se arrastar, o caramba. O jogo agora tem só 6 fases, mas nesse novo estilo ele leva muito mais tempo para completar tudo. Agora nós temos que ir primeiro até um computador que tem nos corredores e ativar as missões que acontecem nas salas, que são as portas ao final de cada corredor. É coisa do tipo eliminar todos os aliens do setor das máquinas, ou então resgatar os reféns da área da enfermaria, ou selar a porta da área externa, que é um ninho dos aliens. Como praticamente não existe muita diferença entre estar e não estar em uma missão, dá pra falar que esse é um jogo de mundo aberto, que o mundo é uma grande área da prisão com trânsito livre. Parece até que é no Brasil isso. Mas se tu pegar e ficar só andando pra lá e pra cá, o jogo não vai avançar nada também. Só a primeira fase, numa partida normal,
leva por volta de 1 hora para ser concluída, mais ou menos. Então façam as contas aí, de quanto que deve durar esse jogo com a sua dificuldade crescente e as passwords para ajudar. Dentro do Alien 3 ainda tem mais um, que é o do Game Boy, e um outro de tiro, que foi lançado no Flipper pela SEGA. É de 93 e é similar ao que fizeram depois com o Jurassic Park, onde a única coisa que tem que ser feita é fechar os olhos e atirar em tudo, até mesmo no que está fora da tela. Passa mais um tempo e chegamos ao ano de 1996. Lançaram para PC, PlayStation, Saturn o Alien Trilogy. Um FPS ainda com a mecânica da primeira geração, que tinha muitas coisas feitas com sprite 2D. Mas para um jogo que seguia essa linha, ele ficou muito bom. Sua história é só baseada nos filmes. Pega livremente o que aconteceu e coloca muito tiroteio no meio disso. Os cenários estão num breu total, mas funcionam muito bem. Eles dão o suspense que esse jogo pede. E um detalhezinho que gostei muito foi de poder ver a bala indo embora cada vez que a gente dava um tiro. É uma besteirinha, mas é uma coisa que ajuda a montar um ambiente em 3D quando tudo é 2D e escuro desse jeito. Em 2000 teve mais um, que dessa vez foi exclusivo do PlayStation. Alien: A Ressurreição, baseado no filme de 97, o quarto. Novamente um FPS, mas não tanto a parte de tiro, era mais um survival horror com ação. São 4 personagens que cada um tem a sua própria habilidade e as suas armas para dar uma variada. O clima de suspense continua com os cenários e todo o resto, só que com muito mais 3D que o normal. E é incrível como esses jogos do Alien conseguem fazer uma escuridão para criar suspense. Aqui é mais um que isso ficou acima da média mesmo. Também, de acordo com a pesquisa, foi um dos primeiros jogos que usou esse esquema de controle, que são os 2 analógicos, um para se mover e outro para mirar. Aí depois desse, muitos anos se passaram, muitos jogos de celular no meio do caminho. Aí vamos chegar no que devia ser o ponto alto desse especial de hoje, mas é até difícil escolher por onde começar. Se trata de Aliens Colonial Marines, fevereiro de 2013 para PC, PlayStation 3, o Xbox e Nintendo DS. Produção da Gearbox Software, guardem esse nome. Melhor pegar esse jogo pela linha do tempo mesmo. A primeira coisa é que ele não é relacionado com um outro de mesmo nome que quase lançaram para o PlayStation 2 ainda em 2002. Esse outro foi cancelado mesmo e não se tocou mais no assunto. A produção desse daqui começou no fim de 2006, quando a SEGA comprou os direitos da série. E eles logo anunciaram que a Gearbox começou a fazer o Colonial Marines, e para fazer a experiência do Alien ficar 100%, foram lá e chamaram o designer dos cenários do filme para ajudar na produção. Aí começou a passar o tempo e o primeiro jogo que a SEGA lançou da franquia foi o Alien vs Predador de 2010. Aí os fuzileiros tomaram na cabeça o primeiro adiamento. Começaram as conversas de que eles estavam passando por dificuldades, mas foram em frente, negaram tudo. Aí em 2012, depois de mais um monte de adiamentos, veio o anúncio de que o jogo seria lançado mesmo em 2013. Só que nessa época, tudo que existia eram 2 trailers e algumas imagens. Aí chegou o lançamento e apareceu um informante que resolveu abrir o bico. Em 2008, a SEGA quase cancelou o jogo por completo quando descobriu que a Gearbox estava recebendo a grana para fazer o jogo. Só que eles fizeram aquele 171 e a grana toda foi desviada para produzirem o primeiro Borderlands. E quem foi que fez o jogo afinal? Quem é que estava trabalhando no Alien? A Demiurge Studios, que trabalhou no Rock Band do Green Day, o Mass Effect e outros jogos. E tinha também a Nerve Software, que ajudou a fazer alguns Call of Duty. Sendo que essas 2 produtoras, a princípio, elas fariam só o DLC desse jogo. E ainda tem no meio a Time Gate Studios, que fez a série Fear, que cuidaram da campanha principal, do single player. Acho que nem precisa falar que o produto lançado ao público estava visivelmente incompleto. Não foi testado, ficou cheio de bugs. E logo que chegou, perguntaram o que foi que aconteceu com o jogo que mostraram nos trailers. Foram lá comparar e mostraram como o jogo daqueles vídeos estava muito mais bonito do que esse que lançaram. Os DLCs e as atualizações consertaram o que podiam, e na versão do PC a comunidade, a galera que faz modificações, fez lá sua parte, mas ainda assim não dá para aceitar que esse jogo que fez tantas promessas acabou tão ruim. É normal um jogo falar que vai fazer muito e fazer pouco, só que esse fez nada.
Tem lá os seus acertos com os cenários e a ambientação, que é bem de mistério mesmo. O multiplayer ficou muito bem falado, tinha um modo versus e um cooperativo, e fizeram também um sistema de experiência que dá para personalizar o soldado. A sua história, que se passa entre o segundo e o terceiro filmes, conta com parte oficial da série mesmo. Os caras foram lá e afirmaram isso. Mesmo eles tendo colocado algumas coisas como alguns personagens que morreram, na verdade não morreram. Deu que a essa altura do campeonato isso nem vem ao caso mais. Dentro do que importa para nós, esse jogo foi uma grande chance desperdiçada pela caixa de marchas, que foi lá e aprontou um mensalão e mandou direto pro lixo uma chance de fazer um jogo para entrar pra história. Acabou que Colonial Marines deu errado desse jeito e tá todo mundo desconfiado com o próximo que já anunciaram. É o que se chama Alien Isolation. Ele tem previsão de lançamento pro fim de 2014. Agora ele está sendo feito pela Creative Assembly, produtora que tem no seu currículo boa parte da série Total War. O que deve ser uma boa notícia nesse caso é que eles resolveram não fazer um FPS. É em primeira pessoa, mas vai ficar como, de novo, um survival horror que vai ter mais a ver com o primeiro filme. E esse não era um filme de ação, ele era terror mesmo. Inclusive no detalhe de que vai ter só um alien no jogo todo e o jogador pode dar de cara com ele a qualquer momento e tem que fugir. Tirando pelos detalhes que já foram revelados e pelos vídeos e trailers, dá pra ver que novamente tem muita promessa que, se for cumprida, vai ser um jogo sensacional. E é do jeito que a série merece. Depois do desastre que foi Colonial Marines, é até óbvio que comecem tudo de novo e procurem a inspiração necessária lá onde tudo começou. Pegar o alien do jeito que ele é. Num filme de terror, a criatura representa alguma coisa que a sua figura está ali, mas na verdade está em toda parte. E na hora do jogo, ele tem que fazer valer aquela frase do pôster do filme que diz que no espaço ninguém vai ouvir os seus gritos. Já vimos o Alien, o animal irracional, e agora veremos o Predador, o samurai do espaço que caça suas presas seguindo seu próprio código de honra. Como já foi mostrado nos filmes, ele não é exatamente um assassino que mata porque é cruel. No seu primeiro filme, aquele de 87, ele estava atrás do líder do pelotão, que era o Schwarzenegger. Mas antes de chegar nele, eliminou cada um da sua equipe e no final, na hora de pegar o seu prêmio, ele mostrou a cara, muito feia, e lutou de mãos limpas. Sem usar nenhuma arma, sem armadura, sem capacete, sem nada. Ele só luta contra quem é guerreiro e oferece ameaça. E como um guerreiro honrado, ele não mata nem perde seu tempo com quem não está afim de briga, ou quem ele não considera um oponente de valor. É um monstro espacial complicado. Ele é sanguinário e implacável, mas também mostra que dá valor pela vida alheia. Vimos nos filmes quando ele poupou a vida de um homem doente, de uma mulher grávida e de uma criança. De fato é um personagem que, se olharmos mais de perto, é fascinante. É assustador também, porque ele é muito feio. Mas acima disso ele é admirável também. E hoje a ideia é ver os seus jogos que começaram lá no Nintendo no ano de 1987. O mesmo do primeiro filme, que quase teve o Van Damme como a criatura. O jogo do Nintendo 8-bits é difícil de entender como eles conseguiram chegar nisso. Falei sobre isso lá naquele especial que foi Schwarzenegger vs Stallone, que é uma coisa que esse filme tem aquela cena que todo mundo pega suas armas e derruba metade da floresta atirando. Devia ter gente até jogando pedra, gritando e cuspindo. E eles vêm e fazem esse jogo que na maior parte do tempo nós estamos sem arma nenhuma. E ainda por cima, depois de uma certa quantidade de fases, aparece o Big Mode, que é tudo que esse jogo deveria ter sido desde o começo. Isso foi o que aconteceu nessa versão, mas se olharmos as outras, que são de computadores, aí nós temos um jogo absurdamente diferente de tiro, com Schwarzenegger andando pra lá e pra cá carregando a metralhadora giratória. Alguns dos outros filmes tiveram jogos que seguiam essa linha de andar pra frente e atirar, então fica a pergunta do quanto custaria fazer uma coisa parecida pro Nintendo. Devem ter pensado nisso quando foram fazer os jogos do segundo filme, que foi lançado em 1990. Nos computadores podemos ver que foram lá beber da mesma fonte do Dynamite Duke da Sega. Pode não ser original, mas é o jogo que esse tipo de filme pede. Em 91, só nos sistemas da Sega, apareceu o seu jogo que preferiram fazer diferente dos computadores. Ficou esse de tiro com visão isométrica que ficou muito bom. Eu aqui gosto muito desse jogo. A sua progressão é pela cidade e em cada fase tem um certo número de reféns que tem que ser resgatados. E tem que ser rápido porque o predador está de olho.
Se os 3 pontinhos da mira chegarem primeiro no refém, ele já era. Dependendo do nível de dificuldade, tem uma certa quantidade de reféns que, se forem eliminados, é game over na mesma hora. E não importa se tu estiver com 99 vidas, energia cheia e não usou nenhum continue, é game over na mesma hora. Eu lembro que no modo hard podia perder 2 só, já era. E olha que a cada fase a dificuldade vai aumentando e novas armas aparecem, até que em certo momento começam a aparecer as armas do Predador. Aí dá pra pegar lança, rede, disco. As últimas fases são mesmo espetaculares. Isso que nós vemos aqui é a versão do Mega Drive. As do Master System e Game Gear são parecidas, mas a tela se move sozinha o tempo todo. Continua aqui a dificuldade alta e os tiros para todos os lados. Aí de 1991, vamos pular de árvore em árvore até chegar em 2005. Foi quando o PlayStation 2 e o primeiro Xbox receberam esse jogo aqui. Feito pela Eurocom, o trava-língua Predador na Selva de Pedra, Concrete Jungle. Ação em terceira pessoa que prometeu ser o jogo definitivo do cara. Começa nos anos 1930 com o Predador caçando a máfia, mas as coisas dão errado e, como manda a tradição, é hora de se explodir com todo mundo ao redor. Só que até isso dá errado e ele acaba exilado. 100 anos depois ele tem a chance de se redimir e aí é que o jogo começa. Muita confusão contra a máfia do futuro. E muita carnificina também. Isso lhe garantiu a censura de 18 anos, olha que beleza. Faz as coisas direito e tudo vai ficar certo, só que não foi bem por aí. O que foi a melhor coisa do jogo acabou sendo seu problema. Tudo o que vimos o Predador fazer em algum momento tá nesse jogo. O canhão do ombro, a invisibilidade, escalar, rastejar, pendurar, visão térmica, visão noturna, visão de raio-x, tem tudo mesmo. E é muito comando para um personagem só. Não é como nesses jogos que temos várias habilidades e temos várias formas de ir lá cumprir as missões. Aqui não faz muita diferença uma coisa ou outra, e desse monte de coisa que pode ser feita, tem algumas que praticamente só serão usadas 2 vezes, uma no tutorial e uma outra na fase que tem que usar aquele movimento. No resto ele vai passar como um jogo de ação normal. O que é uma pena porque eu gostei muito desse. A história é bem amarrada, tem até uma parte que ele vai para a série Alien, e conseguiram colocar até Prometheus no meio, 7 anos antes do filme chegar. E aqui eu vou colocar uma notinha de que quando estavam fazendo o Alien Colonial Marines, o pessoal da produção foi convidado para uma reunião com o Ridley Scott, o diretor do Alien e do Prometheus. Eles foram lá falar com o cara que deu vida à série e conseguiu estragar tudo. De volta à Selva de Pedra aqui. Ficou bom, mas podia ser muito melhor. Vale conferir se ele estiver ao alcance. Esse daqui foi o último jogo solo do Predador, exclusivo mesmo, mas não é aqui o final do nosso especial. Como que vamos acabar se ainda não teve nenhum que é mesmo o título de hoje? Coisa que não se via nada parecido desde muito tempo, desde a época dos monstros da Universal, quando os cinemas receberam clássicos como Frankenstein vs Lobisomem, Billy the Kid vs Drácula, ou do lado de Titãs Godzilla vs King Kong. A bola foi levantada em uma cena do Predador 2, em que nós podemos ver no armário de troféus que tem um crânio de alien na parede. Ele está lá junto de ossos de outras criaturas do universo. O encontro aconteceu também nos gibis, que é um assunto para outro dia, e nos jogos a primeira parada é no Super Nintendo. 1993, uma produtora chamada Jorudan deu uma olhada nos seus jogos e provavelmente a coisa mais conhecida deles é um jogo de 2009 para o Wii chamado Sukeban Sashou Rena, que é uma coisa inacreditável. A única coisa que vou falar dele é que ele ganhou fama mundial porque vendeu só 100 unidades na primeira semana. Voltando ao que interessa. Alien vs Predador no Super Nintendo. É um porrada de rua tradicional, nós vamos com o Predador descendo o braço nos aliens. Aqui nós temos soco, pulo, giratória, rasteira, algumas armas e o canhão do ombro, que são 3 tipos de disparo. O mais forte deles conta como um golpe especial que custa energia para ser usado. Ele vale uma partida. Só achei que ele fica repetitivo em algumas partes porque são várias telas seguidas que aparecem só esses aliens pequenos. Mas no geral é um bom jogo. Nesse mesmo ano de 93 teve um pro Game Boy, o último do clã, onde os predadores são uma raça em extinção e o último de todos vai até o planeta dos aliens para se vingar da galera. Para uma história como essa, esse jogo merecia um final bem melhor do que uma tela escrito missão cumprida. É incrível, se não bastou o jogo ser ruim, os caras ainda vêm e fecham ele desse jeito. Mas vamos em frente. O próximo, que é também porrada de rua e é o meu favorito de todos os tempos desse estilo. Alien vs Predador no Flipper, feito pela Capcom.
Em vez de falar tudo de novo, eu vou deixar o link para que vejam seu review lá no episódio 25 da primeira temporada. A análise tá toda lá e também tem uma parte que eu falo sobre ele no Fevereiro no Flipper. É melhor evitar repetir as coisas, que aí dá para abrir espaço para outro jogo aparecer mais. O que é o caso do Alien vs Predador do Jaguar, o primeiro FPS que fundou um ponto importante nessa série, que foi ser desse estilo e dar a opção de jogar com o Alien, o Predador ou o pobre humano que caiu de paraquedas no meio da brincadeira. Esse jogo sempre me intrigou e por muito tempo ouvi falar que ele seria o melhor jogo do sistema. Ele é tão bom que chega num ponto de que nem parece que é do Jaguar, é o que o pessoal fala. E uma coisa que não dá pra negar é que ele tem atmosfera, do mesmo jeito como vimos nos outros jogos do Alien ainda agora. Esse foi seguido pelo lançamento de 1999 em Alien vs Predador. Reparem nos títulos, como sempre varia singular e plural. Foi como fizeram dos dois primeiros filmes do Alien. Desenvolvido pela mesma produtora daquele do Jaguar, a Rebellion, que também fez a série Sniper Elite. Esse primeiro foi lançado só no PC. Jogo totalmente 3D e expandiram tudo de forma absurda. Ao jogar com o Alien, o jogador é super rápido e pode andar pelas paredes e o teto. E a maioria dos inimigos corre assustado. E a maioria morre com um ataque só, sendo que um deles é comer o seu cérebro, que garante uma recarga de energia. O soldado humano tem armas, colete, radar, foguete, o caramba, mas ele tá no meio da briga. E o Predador é aquilo. Tem todo o maquinário e aqui ele vai precisar mesmo para sair vivo dos 3 planetas que vai visitar. O jogo ficou animal e recentemente ele foi relançado como Alien vs Predador Classic. Tem lá no Steam para pegar com total suporte para máquinas modernas e até o seu multiplayer foi retrabalhado. Jogão de primeira mesmo. Ganhou uma expansão e uma sequência em 2002 que também foi muito bem recebida. Em 2003 chegou um jogo curioso. Aliens vs Predador Extinction, feito pela Zono. O seu jogo mais conhecido é o Mr. Bones do Saturno. Para PlayStation 2 e Xbox, um RTS muito interessante que tem as 3 campanhas. De novo, são bem distintas entre si. Muita gente pode falar que esse aí já começou errado porque eles colocaram um RTS nos videogames, em vez de fazer o do PC. Só que o seu resultado saiu bem melhor do que a encomenda. Até mais do que surpreendente, por causa que os seus controles, que era uma coisa que eu não botava fé, funcionaram muito bem. Esse aí vale pra dar uma olhada por conta da curiosidade. Se tu gostar, bom jogo. Depois desse, vamos até o PSP em 2007. Mais uma vez feito pela Rebellion foi a adaptação do segundo filme, Aliens vs Predador Requiem. Ficou uma bela de uma porcaria, assim como ficou o filme. Nem dá pra botar a culpa nos caras, porque não tinha mesmo muito o que fazer aqui. Por sorte a SEGA entendeu isso e eles foram chamados mais uma vez para fazer o jogo de 2010. Aquele que teve a ajuda da SEGA e estava no meio da porrada do Colonial Marines. Mais uma vez um FPS com as 3 campanhas separadas que juntas contavam uma grande história, mas a maior novidade foram as mudanças no estilo de controle. O Alien é um jogo mais stealth. Tem novos comandos como localizar vítimas e tem um elemento de comportamento da espécie, que vai se estabelecer numa área e proteger o ninho, lutar pela sobrevivência. Os humanos são um FPS tradicional. E o Predador, de novo, é aquele outro cheio das funções que tem uma mobilidade maior. Ele pode correr pelas árvores, nas alturas e, em geral, ele tem o seu jogo baseado em que essas coisas são boas para usar contra os humanos, mas vão te deixar vulnerável contra os aliens, e vice-versa. Uma bela forma de equilibrar o jogo. Ele também adiciona um pouco de estratégia para todo mundo. Mas, de algum jeito, isso não convenceu ao público e à crítica. E o jogo ficou mesmo com notas médias e boas vendas. A Rebellion mostrou interesse em voltar para fazer mais um jogo, e eu torço para que isso aconteça. Só que vamos fazer direito. É disso que nós precisamos, afinal de contas. E é com essa que vamos fechar o episódio de hoje. Alien vs Predador, o perigo que veio do espaço. Um vai te usar como hospedeiro e arrebentar o peito quando quiser sair. O outro vai usar tua cabeça e espinha como troféu de caça. Criaturas simpáticas em jogos que vamos a favor ou contra eles. E de alguma forma ainda os amamos e esperamos por mais. E teremos mais. Lá no vídeo da montagem com mais jogos sobre o assunto, que é um vídeo que foi postado separadamente hoje mesmo. Não deixe de ver também, porque tem alguns jogos que não apareceram aqui nesse vídeo que estão só lá. Agora é a hora do seu joinha, comentário, compartilhado e aquelas coisas todas com os links aí na descrição. Aqui vai um agradecimento por vir aqui nos Sintonizar novamente.
Fica um abraço a todos e até a próxima.